E aí, manos, beleza? Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo na paz? Galera, é o seguinte, começando aqui mais um vídeo pra vocês, fechou, rapaziada? Um vídeo diferente aí dessa vez que eu tô trazendo aqui no canal, que é pra começar uma nova série aí de vídeos pra vocês, né? Que é o que eu tava pensando em fazer aí já nessa mudança de ano de 2024 pra 2025. E eu já explico melhor como é que vai acontecer esse vídeo, mas vocês já viram no título e na thumb o que vai ser, né, rapaziada? Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreve, clica nesse botão vermelho aqui embaixo, não vai perder 2 segundos da sua vida se fazendo isso. Ativa o sininho aí também para você poder receber os vídeos que saem aqui no canal, você vai receber em primeira mão, tanto no seu celular quanto no seu computador. Deixa o like para me ajudar o canal a crescer, o seu like me ajuda bastante, o YouTube manda meu vídeo para as outras pessoas, fechou, rapaziada? Compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição e vai aparecer aqui embaixo na tela também, fechou, manos? Lembrando e relembrando que eu também tenho meu segundo canal aqui no YouTube, que é o canal de lives, então tudo que eu fizer de live lá na Twitch vai estar constando aqui no segundo canal. Só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição ou procurar por isso aqui no YouTube que vocês vão ser direcionados pra lá, fechou, manos? Me deem essa força lá, apesar do canal tá bem parado ultimamente, mas eu pretendo voltar ainda esse ano com as lives, né, fazendo live e tudo mais. Se inscrevam lá, me deem essa força, manos, tamo junto e é nóis. Bom, o clima tá bem escuro aqui em casa porque eu vou trazer esse vídeo aqui dessa nova série no canal pra vocês, rapaziada, aqui é uma série de reacts que eu vou trazer aqui pra vocês, né, manos, como eu já falei aí no vídeo, se eu não me engano, no final do ano, ou do primeiro vídeo aí do canal, né, segundo vídeo, sei lá, alguma coisa assim, que eu tô querendo trazer algumas mudanças aqui pro Pensa Pelo Lado Bom, então eu vou fazer isso, né, rapaziada. Eu vou começar aí a fazer algumas mudanças aqui de programação também no canal, né, não só pra ficar só nos games e tudo, eu também pretendo aí voltar a fazer alguns desafios, fazer algum tipo de vlog aqui no canal pra vocês, e fazer esse vídeo de react, tá, manos? E eu pretendo fazer isso aqui também não sozinho somente, mas também aí trazendo alguns convidados, né, não só presencialmente também, mas também no Discord. Só que para isso eu preciso dar uma melhorada a mais no meu computador aqui, que é o que logo menos esse ano eu vou fazer. E também vou trazer o vídeo aqui apresentando o meu setup completo, não só questão de videogame, questão no computador, mas apresentar também as peças aqui dele e tudo mais, como eu já falei aí também no vídeo, no segundo vídeo do ano, se eu não me engano, né, rapaziada? E bom, o episódio de hoje aí, vou deixar o título, obviamente, né, o vídeo original aí na descrição do vídeo. Como para nós católicos, né, como todo mundo sabe, eu sou católico aí e tudo mais, né, rapaziada? Para nós católicos, nós estamos no tempo da quaresma. O tempo da quaresma funciona o seguinte: são 40 dias aí que Jesus Cristo ficou no deserto, passando por várias tentações e várias provações também. Então a gente comemora isso aqui, a gente comemora não, é como se a gente também fizesse uma preparação aí, né, um período muito constante de oração, jejum também e bastante penitência para nós católicos, né, rapaziada? Que é também o período que antecede aí a morte e a paixão de Jesus Cristo, né, manos? E para começar isso aqui, a gente tá na metade da quaresma. Esse vídeo aí vai ser postado, se não me engano, aí já no começo de abril, né? Na primeira semana de abril aí. Como a gente tá entre aspas na metade pro final da quaresma, eu vou trazer esse vídeo de react para vocês. O nome do vídeo é O Lado Sombrio da Quaresma e vamos ver. Por isso que a luz tá baixa, eu tô meio com medo de gravar isso aqui, mas vamos embora, né, rapaziada? Tá aí já o vídeo na tela, eu vou dar o play aqui, tem 27 minutos e vamos ver. Nossa, já começa como, né? Lua Se você cheiona. está assistindo esse vídeo, nós acabamos de entrar na época mais sombria do ano, a Quaresma. Após a festa da carne, popularmente conhecida como Carnaval, Carnaval, a sim. Quaresma começa e se estende pelos próximos 40 dias até a Páscoa, quando Certo. finalmente celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. O período da Quaresma inicia-se na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa. Durante esse período de 40 dias, os fiéis são convidados a praticar penitência, jejum, caridade e oração, buscando uma renovação espiritual e um aprofundamento na fé. O número 40 possui um simbolismo significativo na Bíblia, representando períodos de provação e transformação, como os 40 dias que Jesus passou no deserto em jejum e oração, sendo atormentado por Satanás. Só dando um contexto, foi isso mesmo que eu falei aí pra vocês já. Como eu falei no começo do vídeo, ele explicou certinho o que é esse período da quaresma. A gente tem que fazer essa prática aí, né, de caridade, oração, jejum e tudo pra, né, podemos ser pessoas melhores também, rapaziada. Agora vamos ver entender o lado sombrio dessa
dessa época do ano, né? Ah, já começa legalzão já. Mano, se eu tomar susto, ó. Vocês vão ver se eu tomar susto aí, molecada. Após a Não gosto introdução do desses... vídeo, vamos nos aprofundar um pouco mais na história por trás desse Cara, eu não gosto dessas coisas, velho. Por que eu tô fazendo isso? Mas, bom, vambora. período sombrio, mas para isso precisamos voltar um pouco no tempo. Antes da institucionalização da Quaresma, comunidades cristãs praticavam jejuns e penitências na preparação para a Páscoa, embora a duração e as práticas variassem entre as regiões. A primeira menção oficial à Quaresma ocorreu durante o primeiro concílio de Nicéia, que reconheceu a importância de um período de preparação para a Páscoa, embora não tenha sido especificado a duração exata. Agora a prática de um jejum de 40 dias antes da Páscoa começou a se consolidar inspirada nos 40 dias que Jesus passou no deserto sendo tentado, como dito anteriormente. E somente anos depois, durante o pontificado do Papa Gregório I, a Quaresma passou a se iniciar na quarta-feira de cinzas, estabelecendo uma prática que perdura até os dias de hoje. Agora falando de significados, o número 40 possui um simbolismo profundo na tradição bíblica e está presente em várias passagens como no Antigo Testamento com o dilúvio de Noé, que durou 40 dias e 40 noites. Também podemos citar o isolamento de Moisés no Monte Sinai, que durou 40 dias, e nesse mesmo sentido, temos a jornada do povo de Israel, que vagou por 40 anos no deserto. Verdade. Ainda no Antigo Testamento, temos o caso do profeta Elias, que viajou 40 dias até o Monte Horebe, e por fim, a cidade de Nínive, que recebeu um prazo de 40 dias para se arrepender dos seus pecados. Ó, isso aí eu não sabia, hein? Mas realmente esse número 40 aí é bastante presente aí na Bíblia, né? Nas histórias mesmo, do mundo mesmo, né? Então, importante. Agora no Novo Testamento, temos os já falados 40 dias que Jesus passou no deserto em jejum e oração, e suas aparições pós-ressurreição, nas quais Jesus instruiu seus discípulos por 40 dias antes da ascensão. Ainda nesse período, as denominações que adotam a Quaresma oficialmente seguem algumas tradições litúrgicas, como a quarta-feira de cinzas, que marca o início da Quaresma, com a imposição de cinzas nas testas dos fiéis, simbolizando penitência e lembrança da mortalidade humana. O jejum e a abstinência que tradicionalmente os fiéis são encorajados a praticar, especialmente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, e a abstinência de carne na sexta-feira. Também temos a maior prática de orações e da caridade, onde a Quaresma é um período de intensificação da vida de oração e de práticas de caridade, refletindo sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Também temos o Domingo Laetare, o quarto domingo da Quaresma, conhecido como Domingo da Alegria, que oferece uma pausa na austeridade, indicando a proximidade da Páscoa. E por fim, a Semana Santa, a última semana. Se eu não me engano, esse quarto domingo da Quaresma... Não é nada a ver, esquece, você vai falar besteira aqui. Semana da Quaresma, começando com o Domingo de Ramos e a celebração de... A Semana da Quaresma, então, o final, né? A semana que marca o final da Quaresma, começa do Domingo de Ramos até o outro domingo que marca a ressurreição de Jesus. Beleza. Eventos que antecedem a ressurreição de Cristo. Ainda nos costumes litúrgicos, existem algumas cores que são usadas, cada uma com seu significado durante a Quaresma. O roxo é utilizado durante a maior parte da Quaresma, simbolizando penitência e reflexão. A cor rosa pode ser usada no Domingo Laetare, representando uma suavização da penitência. E o vermelho é usado no Domingo de Ramos, simbolizando a paixão de Cristo. Agora, saindo das questões litúrgicas, uma coisa perturbadora sobre a Quaresma, principalmente entre os populares, são a quantidade de criaturas que, em tese, viriam para a Terra nesse período. Tá, antes de seguir, só uma explicação mesmo que ele deu aí, realmente é isso que acontece aí para nós católicos, então a gente tem realmente esse período e todos esses segmentos, né, para poder seguir aí com o Domingo de Ramos, aí Paixão de Cristo, morte, ressurreição e o fim da Quaresma, né, que são esses 40 dias do Domingo da Páscoa que marca a ressurreição de Jesus. Segundo os contos, durante esses 40 dias, os portões do inferno estariam abertos, e tudo que é de ruim estaria livre para perambular pela terra. E por conta disso, eu vim trazer algumas dessas entidades para vocês. Então, pegue seu crucifixo, sua água benta e seu rosário, e vamos conhecer o que anda na terra nesse tempo sombrio. Eu tô com medo. Bora, vamos ver o que. Ah, mano, eu não gosto dessas coisas, velho.
Vambora. Como dito anteriormente, nessa parte do vídeo eu vou falar de algumas entidades que apareceriam durante o período da quaresma. Eu dei uma pesquisada boa, mas infelizmente achei pouquíssimo conteúdo sobre. Então, eu decidi fazer um compilado de seres do folclore brasileiro, contexto bíblico e de culturas em geral. E nada melhor que começar falando da mula sem cabeça. A mula sem cabeça é uma das lendas mais conhecidas do folclore brasileiro, e ela também é chamada de a burrinha do padre. A história fala de uma Sim. mulher que foi amaldiçoada por manter relações com o sacerdote, e como punição, ela se transforma em uma mula sem cabeça, soltando labaredas pelo pescoço. A transformação acontece entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira, quando ela galopa sem controle, emitindo relinchos aterrorizantes que lembram soluços humanos. O mito tem Credo, diferentes mano. versões, variando sobre o que de fato levou à maldição, mas sempre reforçando a ideia de punição. Durante a madrugada, a criatura percorre 7 cidades espalhando terror por onde passa. O seu coice é incrivelmente forte, podendo ferir gravemente ou até mesmo exterminar quem cruzar o seu caminho. Algumas versões da lenda dizem que para quebrar o encanto é necessário remover o freio de ferro da boca da mula ou feri-la com um objeto pontiagudo. Ah, Outra tá. Como é crença que popular diz remove? que um padre pode evitar a transformação amaldiçoando a mulher 7 vezes antes de começar uma missa. Caso o feitiço seja quebrado, a mulher volta à forma humana, mas completamente machucada e arrependida. Caraca, mano. Oh, como é que tira o coisa da boca? Você não tem boca e assim cabeça, mula? Meu Deus do A céu. origem dessa lenda remonta à Península Ibérica, tendo sido trazida ao Brasil pelos colonizadores portugueses, mas também é encontrada em outros países da América Latina, como Argentina e México, onde a criatura recebe nomes diferentes. O historiador Luiz da Câmara Cascudo sugere que a associação entre a mulher e a mula se deve ao fato de que no passado os padres utilizavam esse animal como principal meio de transporte, e a punição seria Tá. tanto para perturbar quanto para humilhar a pessoa que pecou. O folclore brasileiro nos diz que as manifestações da mula sem cabeça ocorrem mais frequentemente na época da quaresma, onde a criatura tem um comportamento extremamente violento. E outra criatura Maluco. mitológica do Brasil que também se transforma, especialmente durante a quaresma, é o lobisomem. Lobisomem? Ah, mano. Pra quê, velho? Antes de qualquer coisa, tem um vídeo completo sobre lobisomem aqui no canal. Então, se quiser saber mais da lenda do lobisomem brasileiro em si, dá uma passadinha lá. Se vocês quiserem que eu assista, comenta aí embaixo, mas não tô muito afim não. Já tô com medo aqui já. O lobisomem é uma das criaturas mais populares do folclore mundial, e no Brasil, a sua lenda se espalhou com diversas variações regionais. Acredita-se que um homem amaldiçoado se transforma nesse ser nas noites de lua cheia, tornando-se uma fera sedenta por sangue ou simplesmente uma criatura que aterroriza as pessoas. A maldição pode ter origens diferentes, desde um pacto demoníaco até uma punição divina, dependendo da versão da história. No imaginário popular moderno, ele só pode ser derrotado com objetos de prata como balas ou lâminas, e sua Sim. condição pode ser transmitida hereditariamente ou pela mordida. É. A origem da lenda remonta à Grécia Antiga com a história do rei Licão punido por Zeus e transformado em um lobo por sua crueldade. E com o Caramba. passar do tempo, o mito se espalhou por Roma, onde existia o culto ao lobo e as festas do Percais. Os romanos ajudaram a espalhar a crença pela Europa, onde o lobisomem ganhou novas interpretações, sendo visto como um pecador amaldiçoado. Em cada região, recebeu nomes diferentes: Loup-Garou na França, Werewolf entre os saxões, Oborotem na Rússia e lobisomem na Península Ibérica. A lenda chegou ao Brasil pelos portugueses e foi adaptada ao folclore local, adquirindo características próprias em cada região. No Brasil, a crença popular dizia que um homem se tornava lobisomem se fosse o Maluco, oitavo olha essa filho após imagem. 7 filhas, ou É. oitavo de incesto. É verdade. Agora, no norte do país, a figura do lobisomem era associada a homens de saúde frágil, que precisavam beber sangue para recuperar a força. No sul, por sua vez, a maldição era consequência de transgressões morais. Em algumas outras partes do país, acreditava-se que o lobisomem invadia casas para devorar crianças não batizadas. E para quebrar a maldição, era necessário feri-lo com uma bala de prata ou objeto banhado com cera de velas usadas em missas. E assim como a mula sem Caramba. cabeça, o mito do lobisomem foi usado para reforçar normas morais e sociais, amedrontando aqueles que fugiam das regras estabelecidas, e assim como sua antecessora, durante o período da quaresma, a criatura fica ainda mais violenta e os relatos de aparições são mais constantes.
Agora, saindo de Louco, velho. criaturas corpóreas, falaremos de um evento em que as almas vagam por aí na procissão das almas. Nossa, só contextualizando, mano, o lobisomem que eu conheço mesmo é a história que ele contou, que foi do primeiro lá, se eu não me engano, que é o oitavo filho de 7 mulheres, né? Então, é a única que eu conheço. Vamos ver, essa procissão das almas é bem famosa aí no norte, principalmente no interior do Brasil, no interior de cada estado, enfim. Mano, bizarro, velho, isso é louco. Esse vídeo não tem intenção de ofender a religião de ninguém, é apenas entretenimento e todas as informações narradas estão disponíveis no site de descrição, beleza. A procissão das almas é uma tradição envolta em mistério e superstição, realizada em Mariana, em Minas Gerais, desde o período colonial. O seu surgimento exato é incerto, mas acredita-se que começou como uma sátira à Igreja Católica, imitando seus cortejos religiosos, porém com uma atmosfera mais pagã e macabra. A tradição foi ressuscitada na década de 1970, sendo realizada na Sexta-feira Santa, à meia-noite. Os participantes vestem túnicas brancas com capuzes, carregam velas acesas e emitem lamentos fúnebres. Carregam caveiras e até mesmo a própria morte com sua foice e capuz preto acompanham o cortejo. O som das matracas e correntes arrastadas nas ruas de pedra contribui para o clima macabro da celebração. O que torna essa procissão ainda mais intrigante é a lenda que a envolve. Segundo os relatos, a versão original do evento era realizada pelas próprias almas dos mortos. É dito que no passado, algumas pessoas ouviram um cortejo espectral caminhando pelas ruas da cidade, mas nunca ousaram espiar, pois sabiam que isso traria consequências terríveis. Acreditava-se que quem olhasse diretamente para a procissão fantasmagórica receberia uma vela, que queimaria por dias até se transformar em um osso humano. Além disso, o curioso amaldiçoado seria atormentado por visões da Marcha dos Mortos até o fim de sua vida. Até hoje, muitos dizem que se sentir um vento frio, um arrepio repentino e um cheiro forte de vela queimada nas ruas de Mariana é porque a procissão original está passando. Nesses momentos, Caraca, a única velho. recomendação é se trancar em casa e jamais olhar para fora. Não, mas peraí, se a pessoa quiser participar desse evento também, porque aparentemente, bom, segundo o que ele falou, o que leva a ser é procissão das próprias almas, né? Mas deve ser uma galerinha que ressurgiu em 1970 que ele falou, então assim, não tem propriedade pra falar, mas enfim, bora. Porque se olhar, você pode ser o próximo integrante da procissão das almas. E ainda nesse sentido de maldição, vamos falar de uma pessoa que foi amaldiçoada e transformada em um ser desprezível, Entendi. a porca dos 7 leitões. Nossa, eu não tô ligado. Que isso, mano? Credo, sai A porca fora. dos 7 leitões é uma assombração do folclore brasileiro que aparece durante a madrugada, principalmente em ruas desertas, becos e encruzilhadas durante o período da quaresma. A criatura é descrita como uma porca fantasmagórica sempre acompanhada de seus 7 leitões, que correm e gritam ao seu redor. Apesar da sua aparência bizarra e de seus roncos assustadores, ela não ataca ninguém diretamente. Algumas versões da lenda afirmam que ela gosta de assombrar homens casados que voltam para casa tarde da noite. Se a vítima tentar encará-la, a porca desaparece apenas para reaparecer logo depois, criando um efeito perturbador. A origem desse mito vem de Portugal, onde acreditava-se que a porca era uma manifestação do próprio diabo ou de alguma entidade maligna. No Brasil, a lenda assumiu diferentes interpretações ao longo da história. Em Cuiabá, segundo Carl von den Steen, a assombração seria o castigo de uma mulher que interrompeu a gravidez, sendo forçada a vagar acompanhada pelo número de leitões correspondente aos filhos que não nasceram. Já em São Paulo, há versões que falam de uma rainha amaldiçoada por um feiticeiro, transformando seus 7 filhos em criaturas monstruosas. O folclorista Luiz da Câmara Cascudo oferece uma explicação simbólica para a lenda, associando à porca a ideia de desejos carnais, gula e imoralidade. Assim, a aparição da criatura poderia ser um aviso sobrenatural para aqueles que exageram nos prazeres mundanos. Seja como for, a porca dos 7 leitões continua a ser uma das mais enigmáticas e inquietantes assombrações do Brasil, uma mistura de superstição, punição moral e mistérios noturnos. Voltando aos monstros clássicos, como durante a quaresma tudo de ruim vaga por aí, com certeza teríamos vampiros. Mano, eu nunca ouvi falar dessa lenda do folclore aí da porca dos 7 leitões. Aqui no sul não tem muito isso, então eu nunca tinha ouvido falar. O pessoal acredita bastante nisso, mano. Você é louco.
Bom, No folclore vampiro brasileiro, é... o mito do vampiro Vampiro não tem muito manifesta-se de aqui, né, maneira molecada? Eu distinta não em tô ligado como é que diferentes funciona regiões, a parte do incorporando vampiro aqui no elementos das Brasil. Acho culturas que, sei lá. indígenas, africanas e europeias. Uma dessas manifestações é o encourado, figura do folclore É, tem nordestino, isso também, descrito no como um homem de encorado. hábitos noturnos que veste trajes de couro preto e exala um odor de sangue. Outra entidade é o Cauera, um vampiro encantado com a forma de um morcego gigante. Isso eu não Essa conheço. criatura é presente nas histórias dos povos indígenas Mura, que habitam regiões dos rios Madeiras, no Amazonas e em Purus. É, tudo lá pra cima, essas histórias de vampiro mais que pega mesmo. Aqui, tipo, sudeste, sul, não tem muito disso aqui, não. Ele possui o poder de encantar suas vítimas, induzindo-lhes a um sono profundo para que não reajam durante o ataque, e é capaz de se transformar em diversos animais ou até mesmo em seres humanos encantadores. E como lobisomem, essas criaturas têm maior índice de aparição durante o período da quaresma, por sua natureza macabra e maligna. E curiosamente, o último vídeo do canal é justamente sobre vampiros. Então, se quiser mais informações sobre vampiros no Brasil, dá uma passadinha lá. Se quiser... Credo, esse vampiro do Drácula é horrível, mano, meu Deus. Se quiser que eu assista o vídeo dele aí sobre vampiro também, comenta aí, rapaziada. Saindo um pouco do folclore brasileiro e indo para a tradição cristã, de onde vem a cultura da quaresma, vamos falar dos seres mais macabros e sombrios que rondam a terra nesse período. Vamos ver. Os demônios e o próprio Satanás. Ih. Ah, não vem assustar, né? Ah, mano, pra que essas imagens? O Slender me passou do nada. Credo, velho. Não, mano, eu não gosto dessas imagens, velho. Isso é louco. Satanás, também conhecido como Diabo ou Lúcifer, dependendo do texto lido, é uma figura central nas tradições judaico-cristãs, representando a personificação do mal e da oposição contra Deus. Originalmente, um anjo de alta posição, Lúcifer rebelou-se contra Deus devido ao seu orgulho e ao desejo de poder, levando a sua queda do céu. Essa rebelião resultou da transformação de Lúcifer em Satanás, líder dos anjos caídos que são conhecidos como demônios. Esses seres espirituais, antes criados bons por Deus, escolheram seguir Satanás em sua rebelião, tornando-se inimigos do Criador e agentes do mal no mundo. Existem muitos textos divergentes quanto a essa história. Alguns dizem que Lúcifer e Satanás são seres distintos, outros dizem que Lúcifer é um cargo e não um ser propriamente dito. Ainda há quem fale que os demônios são seres criados pelo próprio diabo, e não anjos caídos. Existem muitas versões diferentes da mesma história, mas isso fica pro iceberg do cristianismo que eu vou fazer mais pra frente. Enfim, a relação entre Satanás e os demônios e a quaresma é significativa no contexto cristão. A Sim. quaresma é vista como uma oportunidade para os cristãos se armarem contra os ataques espirituais, reconhecendo as estratégias de Satanás e seus demônios. Sim, porque como foi dito no começo do vídeo, a quaresma para nós é um tempo de penitência, jejum, caridade, oração. Então isso aí é tudo, né, contra essas armadilhas aí. Por isso que a gente tem todo esse tempo para poder se arrepender dos nossos pecados, né, rapaziada? Práticas como oração intensa, a leitura das escrituras e a participação nos sacramentos são enfatizadas para fortalecer a resistência contra as tentações mundanas. A luta contra o mal é central nesse período, lembrando os fiéis da necessidade de vigília espiritual e da importância de se manter firme na fé. Agora, saindo do contexto cristão, voltaremos ao folclore e às lendas que rondam o Brasil na época da quaresma. Falaremos do cavalo invisível. Oxi, O nunca ouvi cavalo falar. invisível é uma entidade fantasmagórica que se manifesta durante a quaresma como um aviso para aqueles que não seguem as tradições religiosas desse período. Esse cavalo invisível nunca ouvi falar. Segundo a lenda, ele galopa furiosamente à noite, sempre perto da janela de quem ignora os preceitos cristãos, como a abstinência da carne, a oração e a caridade. Muitos já tentaram ver a origem do som, mas nunca encontraram nada além de pegadas estranhas no chão. Cê é O motivo, louco. o cavalo é invisível e sua presença serve como um lembrete divino do sofrimento de Cristo. A crença popular afirma que o som dos cascos cortando a noite é um sinal de advertência, um fenômeno sobrenatural que reforça a importância do respeito à quaresma. Relatos dizem que quanto mais alguém duvida da história, maior a chance de ouvir o galope sinistro.
O cavalo invisível não ataca, mas sua presença é o suficiente para espalhar o medo e o arrependimento de quem desrespeita a fé. E como o cavalo invisível é praticamente um fantasma, nada mais justo do que falar dos próprios fantasmas. Fantasmas, na tradição cristã, são fantasma é frequentemente pesado, velho. entendidos como espíritos de pessoas falecidas que por diversas razões permanecem no mundo terreno. A palavra fantasma deriva do grego e significa aparecer ou mostrar-se, referindo-se a fenômenos percebidos pelos sentidos, como aparições, sons ou toques inexplicáveis. Na visão católica, embora não haja uma doutrina oficial sobre fantasmas, reconhece-se que algumas aparições podem ser manifestações de almas do purgatório, buscando orações ou expressando gratidão por intercessões realizadas pelos vivos. Além disso, há relatos de aparições de santos ou mártires com fins específicos, como consolar os vivos ou transmitir mensagens de esperança. A relação entre fantasmas e a quaresma é particularmente interessante no contexto do folclore brasileiro. Durante esse período, acredita-se que entidades espirituais, tanto benevolentes quanto malévolas, estejam mais ativas. Histórias como O Fantasma da Quaresma ilustram essa crença, descrevendo aparições que buscam infundir medo e testar a fé dos indivíduos. Além disso, a Quaresma é vista como um momento em que os mortos podem retornar para pedir orações ou expressar gratidão, reforçando a conexão entre os vivos e os mortos. Mudando de Caraca, assunto, vamos falar de um ser completamente maligno que é atraído para a sua casa quando você fica pronunciando o nome dele. Ah, A sai fora. desgraça. A desgraça, também chamada de pelada ou desgraça pelada, é uma figura mitológica que simboliza o castigo para aqueles que xingam e se queixam da vida sem razão. A lenda descreve uma mulher magra e alta, com o rosto desfigurado e uma aparência perturbadora. Ela surge para repreender aqueles que não expressam gratidão, como uma advertência divina contra palavras impuras. A sua presença é um sinal de que é preciso mudar o comportamento, cessando os palavrões e resmungos que são considerados hereges ou distantes da graça de Deus. A figura da pelada aparece em lugares sombrios, e em alguns relatos ela aparece de forma misteriosa, como fumaça, deixando um calafrio no observador. Além de sua forma humana, a pelada também é descrita como um espírito maligno em alguns relatos, sendo associada a lugares imundos, como chiqueiros e depósitos de lixo, onde se alimenta de fezes. Essa versão da lenda a retrata como uma obsessora que persegue suas vítimas, levando-as à desgraça pela simples satisfação de causar sofrimento. A criatura é incrivelmente poderosa e astuta, o que torna difícil livrar-se dela. Quando ela possui alguém, faz com que a pessoa tenha comportamentos violentos, como rosnar e xingar com uma fúria intensa. Para aqueles que seguem as tradições religiosas, a pelada representa a falta de luz e a exclusão da graça divina, e xingar seu nome durante a quaresma é como assinar uma sentença de infortúnios na vida. Anteriormente, falamos do cavalo fantasma da quaresma. Agora falaremos de uma entidade parecida, porém com seu próprio charme macabro, o cavaleiro da quaresma. Mano, não sabia dessas histórias aí não, cara. Ô louco, que Cavaleiro Fantasma, Cavaleiro da Quaresma. Que isso, cara? Vamos ver, vamos continuar. Tá acabando o vídeo da já. Quaresma é uma figura sombria montada em um cavalo extremamente veloz com esporas em chamas. Segundo os relatos populares, ele ultrapassa até veículos, deixando um rastro de medo por onde passa. A presença dessa entidade é ainda mais assustadora para os cães, pois ao vê-los, o cavaleiro fantasma dá chicotadas que chegam a ferir os animais. O mais Tadinho, que curioso é isso? que essa aparição tem sido vista fora do período da quaresma, época em que tradicionalmente se espera o seu surgimento. Embora o fenômeno seja intrigante, não há relatos de que tenha causado mortes, embora algumas pessoas tenham se assustado e alguns cães tenham sofrido ferimentos, como cortes na pele. A aparição, mesmo fora de época, continua a ser um mistério, com os moradores locais tentando entender o que poderia motivar o Cavaleiro Fantasma a aparecer novamente. Tava tentando entender o que era essa imagem, mano, mas claramente dá pra ver aqui depois que é um cavalo. Aí o cara aqui em cima, mano, que bizarro, pareceu um mapa mundi, sei lá, aqui água, aqui uns terrenos. Que estranho. Após tanto tempo sem dar sinais de sua presença. E nessa pegada de animais quaresmais, vamos falar do macabro cão da quaresma.
O cão da Não tô quaresma ligado é isso aí uma não também. criatura aterrorizante que surge durante o período da quaresma, esperando para levar as almas daqueles que fizeram pactos com entidades malignas. Ô louco. Muitos dizem que o cão tem uma aparência horrível, com pelagem verde fluorescente que brilha como se estivesse imbuído de uma energia sobrenatural. Esse ser faz parte de um grupo de cães demoníacos conhecidos em várias culturas ao redor do mundo chamados de Hellhounds, e é associado a uma força do mal que visa atormentar e capturar almas. Esses cães infernais possuem características macabras, como os já falados pelos brilhantes ou foscos, cores que variam entre tons de preto, verde ou até amarelo, e um cheiro nauseante que mistura esgoto e urina. Eles são conhecidos por suas habilidades demoníacas, como a criação de portais para lugares infernais, a manipulação do medo e até mesmo a capacidade de manifestar distúrbios mentais nas vítimas. Em algumas versões da lenda, o cão do inferno é montado por um homem e carrega consigo um apito na corrente, que tem o poder de atrair pessoas que estão prestes a morrer Maluco. ou estão próximas da morte, levando-as para além da vida de forma violenta e implacável. E para finalizar o vídeo de hoje, eu gostaria de falar de uma entidade sinistra e mundialmente conhecida, as Pessoas da Sombra. As Ah, mano. Pessoas das Sombras Ah, desculpa. Eu ia falar um negócio, fiquei impactado com o bagulho da sombra aqui. Mano, ó, o Cão da Quaresma eu também nunca tinha ouvido falar, nem do Cavaleiro lá, né, rapaziada? Mais bizarro também, tá? Depois eu conto pra vocês o que eu tenho ouvido falar sobre histórias que minha tia contava lá, da galera que mora na roça, essas coisas. também conhecidas como figuras das sombras ou Shadow People, é uma entidade ou presença sobrenatural que aparece na visão periférica das pessoas, geralmente associada a uma sensação de pavor e desconforto. Muitas vezes descritas como silhuetas humanas, são interpretadas como espíritos ou seres do além. A ideia dessas entidades é bem antiga, sendo mencionada em diversas culturas e crenças ao longo da história. Elas são frequentemente associadas a lendas e histórias de fantasma, além de serem conhecidas no folclore como criaturas do submundo. Essas aparições têm se popularizado. Eu achei que em debates entraria sobre o paranormal, como coisa de especialmente fantasma com as também, isso aí, discussões sei do lá. programa de rádio Coast to Coast AM nos anos 2000. A autora Heidi Hollis foi uma das grandes responsáveis por difundir a crença moderna das pessoas da sombra, descrevendo-as como silhuetas que surgem na visão periférica, muitas vezes tentando sufocar ou assustar as vítimas. Algumas pessoas acreditam que essas sombras podem ser repelidas invocando o nome de Jesus, enquanto outros questionam se elas são malignas ou apenas manifestações de outra dimensão. No entanto, a percepção dessas figuras também pode ser explicada por fatores fisiológicos e psicológicos. Em algumas regiões do Brasil, especialmente em cidades com forte influência do catolicismo popular, acredita-se que entidades sombrias como as Pessoas da Sombra possam representar manifestações do mal ou espíritos que surgem para testar ou punir aqueles que não seguem as tradições da quaresma, como jejum, a oração e a abstinência. Dito isso, finalizamos as criaturas e vamos para as considerações finais. Bora. Vai. Considerações finais. Mano, isso é bizarro, tá, rapaziada? Na moral. Nossa, achei que ia dar ruim, tá? Fiquei um pouco impactado, que é a primeira vez que eu assisto o canal desse rapaz aí. Nunca tinha visto. Separei esse vídeo pra poder assistir agora mesmo. E vamos pra conclusão. Coisa que eu Esse nunca... foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu sempre achei Boa. a quaresma um período do ano muito sinistro. A Sim. minha avó sempre me contava essas histórias de entidades que ficavam vagando por aí. E isso antigamente me dava um medo do cacete. Aham. Muitas pessoas no Brasil, até mesmo atualmente, têm tradições específicas na época da quaresma. E é muito interessante como essa crença perdurou tanto até hoje. Mano, A sim, minha ideia velho. com esse vídeo Pra mim foi ir também. atrás dessa mitologia e trazer algumas criaturas ligadas a esse período. Mas eu acabei não achando muitas, mas acho que foi o suficiente. E os relatos, esses eu deixo por conta de vocês. Se você tiver algum relato sobre a quaresma... Tenho, eu vou falar no final do vídeo. Relato não, na real, né? Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu Boa. like, o seu comentário e se inscreva no canal. E caso queira ajudar o canal financeiramente, deixe o seu valeu. E Boa, por hoje é é isso. só. Um abraço Aí, do ó. seu Mano Sandman e até o próximo vídeo. Mr. Sandman, top demais, rapaziada. Top demais o vídeo. É isso, né, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou falar pra vocês que fiquei um pouco de medo aqui, tá, molecada? Não vou negar não pra vocês. Contando um relato, não é mais um relato, mas é mais umas histórias aí que minha tia contava. Acho que uma época que eu fui lá passar uma noite na chácara dela e tudo, falaram que realmente, tipo, tinha essa parada muito forte da mula sem cabeça andando aí
pela mata à noite, né, rapaziada? Coisas sombrias também em milharais. Mano, é bizarro esse período, mas é muito bem para poder refletir também e voltar a ter aquela esperança, né, em Jesus e tudo, né, manos? Por isso que é esse tempo aí de você poder fazer essas penitências aí, buscar mais, cada dia mais o reino de Deus, fazer jejum, caridade, bastante oração para evitar qualquer tipo de mal que venha a acontecer na vida de cada um, né, rapaziada? Mas o vídeo de hoje foi esse, primeiro vídeo aí de react para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, rapaziada. Se vocês gostarem, deixem bastante like para me ajudar o canal a crescer. O seu like me ajuda bastante, o YouTube vai recomendar meu vídeo para outras pessoas, fechou? Se inscreva se vocês não forem inscritos, clica nesse botão vermelho aqui embaixo, não vai perder 2 segundos da sua vida você fazendo isso. Ativa o sininho aí também para você poder receber os vídeos que saem aqui no canal, você vai receber em primeira mão, tanto no seu celular quanto no seu computador. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição e vai aparecer aí embaixo na tela também, fechou, rapaziada? Os créditos pro Mr. Sandman vão estar todos aí na descrição. Se vocês quiserem também que eu traga algum outro vídeo aí de react para vocês, comentem aqui também, tá? E é isso, manos, acho que não tem muito mais o que falar, espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, manos. Falou!